Olá, uma boa tarde para você que nos acompanha. Sexta-feira chegou, não é, minha gente? E com ela muitos jogos no fim de semana e também muitas informações sobre os times da nossa região aqui nos Donos da Bola. E para fazer os comentários e você ficar por dentro de tudo que está acontecendo, como é que funciona, o meu parceiro está aqui, Antônio Caio. Ó, hoje eu não sou tua amiga não, hein? Ó, você está de verde e branco aí. Eu estou você fazendo medo já? hoje. Medo de para amanhã? Não, Antônio Caio, mas só para assim, se acontecer alguma coisa, eu falei, senão eu estava ali, sabe, assim, compadecendo da causa, bom, né? vamos. O Palmeiras perdeu na Libertadores, né? O primeiro jogo, aí pro Boca Juniors. Então, assim, eu tô ajudando. Vai que vocês dão uma forcinha pro meu Flamengo esse final de semana. O Flamengo não chegou nessa fase da Copa Libertadores, não chegou, ele tá parou focado antes. no Brasileirão, Antônio Caio. Não tem isso? A gente foca no campeonato só para poder ser campeão. Bom, vamos tentar, né? Boa tarde, Andressa. Boa tarde para você e para os amigos que nos acompanham. É resenha, não é? Gente, é o seguinte, neste sábado, o Esporte Clube Taubaté tem o primeiro jogo decisivo do mata-mata das quartas de final da Copa Paulista diante do Votuporanguense. Esse confronto será fora de casa e o elenco do Burrão sabe que é muito importante trazer uma vantagem para casa para facilitar no jogo de volta. Veja aí como a equipe taubatiana vem se preparando para encarar o adversário na reportagem de Sandra Riva e Jefferson Henrique. Treino debaixo de chuva porque é a última preparação antes do confronto das quartas de final contra o Votuporanguense. Agora o nível do campeonato muda, é mais pressão. Da passagem da primeira fase para a segunda já tivemos que aumentar o nível de concentração, porque as equipes se qualificaram, as equipes ficaram um grupo mais seleto, né, e não vai ser diferente agora, né, até por ser um embate de mata-mata, né? Que somente um passa, de duas equipes somente um passa. Então temos que aumentar a concentração, aumentar a disposição, né? Aumentar o nível de jogo, né? A concentração dentro do jogo para evitar os erros, porque às vezes um erro nosso pode ser fatal e pode comprometer uma classificação. Antes de entrar em campo no primeiro confronto das quartas de final, o Burro da Central viaja quase 700 quilômetros durante 7 horas até Votuporanga. A viagem mais longa, ela requer uma logística diferente, um cuidado maior, mas serve para os dois lados. Eles também vão ter essa viagem longa na volta aqui. A gente conseguiu uma vantagem importante nessas duas fases que nos deu a condição, que nos dá a condição de decidir na nossa casa. Mas a gente sabe que para isso é muito importante o resultado dessa primeira partida. E a nossa preparação está sendo boa. A gente espera trazer para o outro sábado uma situação de vantagem para que a gente possa decidir na nossa casa. E para o torcedor, esse momento pode ser importante e também histórico. Isso porque ele vai poder reviver o ano de 1999, quando a equipe chegou às semifinais do torneio. Outro momento importante para o Taubaté reviver foi a conquista do acesso em 2016 para a Série A2, justamente contra o Votuporanguense. A gente acompanha bastante os torcedores também e a gente percebe que tem pessoas novas, tem crianças que ainda não tiveram a oportunidade de ver o Taubaté triunfar. E a gente tem essa consciência e vamos lá. São 2 jogos, 180 minutos e não vai se definir no sábado, mas a expectativa é essa. A gente conseguir uma vitória lá seria muito bom e decidir em casa e dar essa alegria ainda maior para a torcida nossa. Nestas horas, em momentos decisivos como este, a experiência conta bastante em campo para ajudar os mais novos. Nós temos visto aí que muitos dos jogos estão sendo decididos pela molecada, né? Mas para eles poderem decidir precisa ter esse suporte, principalmente esse suporte mental do pessoal ali que tem um pouquinho mais de experiência para segurar a onda, né? Chamar a responsabilidade quando for necessário, para que eles se sintam à vontade e possam desempenhar o melhor futebol deles. Para o confronto de quartas de final da Copa Paulista, o Cezinha está recuperado e à disposição do técnico, assim como os demais jogadores. A gente hoje tem todos os jogadores à nossa disposição nos treinamentos, né? O que nos dá uma condição boa de escolha. A gente não temos nenhum problema com relação à equipe que a gente conseguiu repetir nos últimos 4 jogos, né? Eu acho que isso é fato raro em qualquer competição dentro do futebol, você conseguir repetir o mesmo time em 4 jogos seguidos e a gente espera que a gente consiga mais uma vez. A ideia é que a gente mude o mínimo possível, mas o importante é que a gente tem todos os jogadores à disposição.
Todos os jogadores à disposição, a viagem já certinha para Votuporanga, onde eles vão enfrentar o votuporanguense, Antônio Carmo. Um retrospecto até favorável fora de casa e dentro de casa também, mas agora é bola em campo, porque são times e elencos completamente diferentes dos outros anos. Sem dúvida. Né? E você tem que olhar o momento agora. O Taubaté fora de casa foi bem. Né? Buscou aí nessa outra fase do campeonato uma vitória e dois empates fora de casa que foram determinantes para a classificação dele. E os dois times, Andressa, já com o Marcelo Martelotti, técnico do Taubaté, se enfrentaram no Campeonato Paulista. O jogo foi no Joaquinzão, né? Acho que foi 2-0, 3-0, 2-0 para o Taubaté. Então, já tem até o Marcelo, já tem esse histórico do confronto contra o Votuporanguense. Todo mundo sabe, André, essa viagem é cansativa, ela atrapalha, o time tem que chegar antes, tem que dar uma descansada. Dormir, descansar, fazer uns exercícios para poder voltar à circulação. Esticar as pernas, né? Aquela coisa toda. Se fosse nós dois, não voltar. Demorava 2 dias para voltar à circulação das pernas. Aí a gente sabe que o jogador tem toda essa necessidade de fazer um trabalho de recuperação, um trabalho regenerativo para estar tudo em ordem, né? Para poder ter essa condição. Não adianta você chegar em cima dela. Já aconteceu, né? Muito time aí. Nós vimos ano passado, ano retrasado, né? Aquele time de Batatais que chegou em cima da hora quando o Taubaté ganhou do Taubaté, o jogo e tal, aquela coisa. Foi um rolo danado, não podiam entrar no hotel, não podiam sair. Isso não é o correto, né? Isso não é a regra, é uma exceção. Vira e mexe, dá um rolo aqui, um outro ali, você acaba se superando. Agora, dentro de uma normalidade, faça esse trabalho que o Taubaté está fazendo com muita consciência, com muita competência, viagem antes, direitinho e tal, para enfrentar o Votuporanguense. E Andressa, o Taubaté tem que realmente botar isso na cabeça. Ele está a 4 jogos de ter a oportunidade de, pela vez primeira, jogar um campeonato brasileiro, né? Ou Copa do Brasil, ou Campeonato Brasileiro de Série D. Isso aí são os 4 jogos, né, dessa fase. Começa hoje, né? O Novo Horizontino contra a Ferroviária, Atibaia e Olímpia amanhã. Além do Votuporanguense, Taubaté, o Red Bull pegando o Mirassol. Os jogos da volta na semana que vem, né? Taubaté... Aí todo mundo sabe, né? Você vai jogar o primeiro jogo fora, aí são os jogos da volta, todos eles, sábado da outra semana, dia 3. Onde o Taubaté decide em casa. Né, então, isso quer dizer, André, no mata-mata, o ideal, quando você faz um primeiro jogo em casa, o mandante, eu citar o exemplo do Boca e Palmeiras. Se você ganhar sem tomar gol... Exemplo de quem? Do Boca e Palmeiras. Deixa eu rir um pouquinho. O Boca, por exemplo, ele ganhou do Cruzeiro 2-0 em casa, foi jogar no Mineirão com mais tranquilidade, saiu de lá classificado. Faz a mesma coisa. Então, se você pode em casa ganhar de 4-0, 3-0, é o ideal. Aí você não perde uma classificação, só mesmo... Você está jogando em casa, Não, fez 3-0, 4-0 e tal. Aí você vai para outro jogo com muito mais... 2-0 já é um placar realmente bastante agradável, bastante que dá bastante tranquilidade para você fazer o jogo da volta. O visitante, caso do Taubaté, ele vai naquela, olha... Se a gente perder, que seja só de um gol. Porque aí um gol você consegue tirar no jogo da volta. É bom lembrar que não tem a melhor campanha, como aconteceu no campeonato disputado pelo São José. Se o Taubaté perde 1-0, ganha de 3-2, vai para os pênaltis. Exatamente. Né? Não tem a melhor campanha. Ali. Você falou em campanha, tá aqui as 2 primeiras fases. É bem parecido a campanha dos dois times. O Taubaté leva vantagem. A mais, né? Exatamente. E artilheiros, a gente está aí com o Eduardo e com o Bruno Baio, com 7 gols. Os dois aí funcionando muito bem. Você vê que em número de vitórias, os dois times estão iguais, 9 vitórias ao longo do campeonato. Sim. Os empates é que marcam a diferença. O Taubaté empatou bem mais do que o Votuporanguense e em termos de derrotas, o São José só perdeu 2 jogos no campeonato, aliás, 2 jogos na primeira fase, né? Enquanto que o Votuporanguense perdeu 5. Agora tudo isso fica um pouco de lado, Andressa, como se fala agora, é um outro campeonato, e é mesmo. Se o Votuporanguense faz 2-0 lá no primeiro jogo, aquilo que eu te falei, ele vem para Taubaté na semana que vem com muito mais tranquilidade. Taubaté empata lá, ganha de 1-0, ele vem para o segundo jogo em casa, apoio de torcida, com muito mais possibilidade. Eu vejo assim, Andressa, no mata-mata, o primeiro jogo, ele só define tudo se um time ganha de 3-0 ou 3-2. Se ganha 2-0, um gol, não define nada. Tudo vai se resolver no jogo da volta. Porque não é a Copa Bandivale de futebol amador que tem a surpresa. Surpresas, né? A Copa Paulista. Bem lembrado, e outros Se fosse a Copa Bandivale e fizesse 5-0, não quer dizer nada. Não pode fazer o segundo jogo, que tem condições de mudar a história, e isso já aconteceu muitas vezes. Mas boa sorte para o Taubaté, boa viagem, cansativa, mas o time já mostrou uma competência grande que credencia o time a pensar em passar de fase sem muito susto.
Tá aqui, ó, um dos conselheiros, um dos mais importantes do Burrão, Moacir Santos, nos assistindo. O dono. Um beijo pra você, viu? Boa sorte. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo aí com toda a equipe, com o Gilcinho, o presidente, todo mundo do Taubaté. Galera, seguinte, corredores de todo o Vale do Paraíba, do litoral, da Serra da Mantiqueira, se você tem algum amigo corredor de fora da nossa região, se liga aí porque vai acontecer a segunda edição da Corrida Capitão Mafuz. Será realizada em São José dos Campos, domingo, dia 11 de novembro. No ano passado, você está vendo imagens aí, o evento reuniu mais de 2.000 pessoas, foram 1.200 atletas competindo e o sucesso foi tanto que esse ano você não pode ficar de fora, não é? E ó, as inscrições são limitadas, mas já podem ser feitas até o dia 9 de novembro pelo site corridacapitãomafuz.com.br ou até acabarem as inscrições que são limitadas. A competição será no dia 9 de novembro, a partir das 8 da manhã, e os participantes poderão estacionar os carros no estádio Martins Pereira. Portanto, você participe e boa sorte, tá bom? Olha, daqui a pouco a gente traz a estreia do Taubaté Vôlei na Superliga Nacional desta temporada em busca do título inédito que ainda não veio e os jogos do futsal. Hoje tem clássico entre o São José e o Taubaté. Até já!